Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, bem-vindo, bem-vinda de volta, professora Silvia mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso bloco, ou ao nosso módulo, né, de língua portuguesa. Você que vai prestar prova para a banca VUNESP, tem aí as nossas informações mais pontuais e os conteúdos mais cobrados por esta tão famosa banca, antigamente inclusive vista como uma banca até boazinha, né? A banca VUNESP é tranquila, lê do engano, né? Infelizmente, nós temos as bancas ficando cada vez mais preparadas, né? Trabalhando mais com aquelas questões que denotam uma falta de atenção do candidato, as famosas pegadinhas, e ainda, além de nós entendermos as possíveis pegadinhas na prova, nós temos aquelas questões que exigem o conhecimento semântico da gramática. Quem decora a gramática dificilmente vai se dar bem agora nesta nova etapa aí, ou nesta outra reconstrução, né? As bancas estão se reconstruindo e dando muito valor ao sentido que a palavra ou a expressão traz ao contexto. Por isso, eu já vou convidar você para voltar para a nossa lousa e vamos pensar aqui exatamente naquela ideia de que antes de conjugarmos os verbos, nós vamos pensar necessariamente qual é o sentido que ele está trazendo ao texto. Então, olha só, lá na lousa, nós tínhamos parado exatamente nesta informação de que o presente é aquele que denota uma ação que acontece no momento da fala. Legal, eu estou falando e eu estou escrevendo. Ô Silvia, tá vendo o que você fez? Agora você usou uma construção em que você usou dois verbos. Eu estou escrevendo e eu estou trabalhando. Eu posso entender que às vezes o meu contexto permite fazer a construção de uma situação pontual, ou eu posso trabalhar com uma situação, uma ação em curso. Por isso, veja, não tem o mesmo sentido eu falo e eu estou falando. Você tem dois verbos no lugar de um. Você tem aquilo que eu já fiz referência para você, que é a ideia da locução verbal. Então, quando nós formos conjugar esse verbo, nós vamos pensar na possibilidade, ainda que remota, de substituirmos um verbo por dois. Quando é que dá? Quando é que não dá. Mas veja, eu estou aqui no meu presente e eu quero fazer referência a algo que aconteceu no passado. Estou fazendo referência, portanto, aos meus pretéritos. Tá vendo que você tem 3 pretéritos? Eu vou começar a desmembrar aqui os nossos pretéritos. Quando é que eu tenho, ou como é que eu consigo fazer a diferença semântica entre um pretérito e outro? Vem para cá. Se eu pedisse para você, em uma palavra, definir para mim o que você entende quando como pretérito, você possivelmente está pensando assim: Silvia, pretérito é aquilo que acabou. Maravilha! Se você tem essa definição de que pretérito é aquilo que acabou, adivinha, você tem a definição perfeita de pretérito. Entendi. Pretérito perfeito, então, é aquele que denota uma ação concluída no passado? Sim, é aquele que denota uma ação concluída no passado. Silvia, quantas vezes essa ação pode ter sido concluída no passado? Se ela já foi concluída, eu vou entender que esta ação foi concluída uma vez no passado. Só uma vez? Só uma vez. Portanto, se hoje eu tenho coragem, ontem uma única vez, eu tive coragem. Eu tive coragem o bastante para voltar a estudar. Hoje eu tenho a certeza de que terei a minha aprovação futuramente. Está vendo essa repetição do verbo ter em 3 contextos diferentes, em 3 situações temporais diferentes. Agora, se você conseguiu falar assim, ou se você pensou, bom, Silvia, o pretérito é algo que acabou. Silvia, mas eu vou te confessar,
tem algumas coisas na minha vida que eu não consigo apagar. Eu fico sempre remoendo esse passado, eu fico sempre revivendo esse passado. Eu sempre digo que esse é o caso de que nos guia até um analista, até um psicólogo, até um terapeuta. Por quê? Esses são os profissionais que são os responsáveis para fazer com que a gente saiba lidar, né? Vamos resolver o seu passado, para você continuar uma vida mais tranquila, para você construir um outro futuro. Ah, entendi. Então, quando eu não sei lidar com o passado, quando eu fico remoendo este passado, eu posso entender que a minha definição é imperfeita. Já dizia Renato Russo em uma de suas músicas, eu acho que o imperfeito não participa do passado. Se ele diz que o imperfeito não participa do passado, é exatamente porque a gente não consegue deixar o passado lá atrás. Nós ficamos remoendo, nós ficamos repetindo este passado. Então, o pretérito imperfeito, na verdade, ele denota uma ação repetida no passado, ou ainda uma ação contínua no passado, ou ainda uma ação durativa no passado. Se eu não entendi esse durativa, como assim durativa? Algo que durou, algo que se repetiu durante um determinado tempo na sua vida. Por exemplo, eu posso usar o mesmo verbo, eu posso entender que aqui, para eu marcar a presença de um pretérito imperfeito, eu poderia dizer como a tia nos ensinou. Ela diz assim, ó, o pretérito perfeito você usa o ontem. Ontem eu tive. Se você quiser fazer essa variação, essa diferenciação entre o pretérito perfeito e o e ou imperfeito, você vai usar o nosso famoso naquela época. Naquela época eu tinha coragem. Tá vendo que agora a minha construção já traz aqui uma ideia de repetição. Eu tinha coragem. Quantas vezes? Várias vezes. Ação repetida. Todos os dias eu tinha coragem de andar por 10 quilômetros. Ação contínua. Olha uma ação durativa. Quando eu era criança, eu tinha uma coleção de bonecas. Ou seja, pelo contexto, pela semântica, eu sei que a ação de ter, de possuir várias bonecas ou uma coleção de bonecas durou somente a época em que fui criança. Por isso, o pretérito imperfeito denota esta ação durativa, ou seja, é algo que se repetiu dentro de uma determinada época. Ou eu posso voltar ao meu passado de maneira geral e fazer essa alusão, ou seja, várias vezes houve a repetição desta ação. O nosso famoso pretérito mais que perfeito, por assim dizer, ele é o mais complicado de ser definido. Mas por que a gente acha tão difícil entender o que é o pretérito mais que perfeito? Porque na nossa aprendizagem foi ocultada uma palavra. Quando nós falamos em pretérito mais que perfeito, na verdade você vai encaixar aí depois do mais a palavra antigo. Como assim? Se tiver um pretérito mais antigo que o perfeito? Sim. Olha só, o que nós aprendemos? Que o pretérito perfeito é aquela ação concluída uma vez no passado. Esta ação já foi concluída? Já foi. Esta ação aqui também já foi concluída? Já, mas primeiro do que este. Então, vamos agora contextualizar ou vamos pontuar, vamos definir primeiro, né? Ou seja, se é uma ação concluída no passado e essa aqui aconteceu antes, eu posso entender que o pretérito mais que perfeito denota uma ação concluída no passado, antes. Olha, o advérbio de tempo mais importante aqui, ó. Antes
de uma ação ou de outra ação, também, importante esse também, esse advérbio de inclusão aqui, ó, também concluída no passado. Você vai dizer, se as duas já foram, as duas já foram concluídas. As duas já foram concluídas. Porém, esta aqui aconteceu anterior a esta. Sabe como isso vai funcionar na prática? Para você não pensar muito, não precisa filosofar muito em cima da montanha, não. O que fica muito estranho para a gente é que a gente não usa mais esse tempo do jeito que eu vou colocar a lousa. Só que ele cai na prova, tá? Mesmo não fazendo parte mais da oralidade, ele ainda cai em prova. É o nosso famoso RA, sem acento. Não posso colocar acento para não esbarrar no futuro, tá? Então, eu vou entender que aqui eu vou colocar o meu tivera. Olha, tivera. Eu já tivera várias chances, eu já tivera várias oportunidades, eu já tivera vários convites quando o edital abriu, tá vendo? Antes desta ação concluir. Imagine, hipoteticamente, você acabou de lavar um monte de roupas e você já foi lá e já estendeu essas roupas no varal. Automaticamente, ou uma hora depois, houve uma... Sabe aquela chuva que vem sem anunciar, ou seja, uma chuva torrencial, uma chuva de verão, despencou, ou seja, o que você vai dizer? Eu já tinha estendido a roupa quando a chuva começou. Pergunto a você, você já estendeu a roupa? Já. A chuva já começou? Já. Inclusive, a chuva já até parou, né? Porque se ela foi uma chuva repentina, pergunto a você, o que você fez primeiro? Fala assim, se a chuva tivesse vindo primeiro, eu não teria estendido a roupa. Primeiro eu estendi a roupa, depois a chuva começou. Vamos colocar isso numa linguagem, então, fazendo uso desse pretérito mais que perfeito simples? Eu já estendera a roupa quando a chuva começou. Eu já pedira a pizza quando a visita chegou. Eu já estudara o conteúdo quando o professor o ensinou. Duas ações concluídas no passado, mas uma ação mais antiga do que a outra. Para a gente fechar aqui, ó, vamos avançar para o passado, para o presente. Eu espero que você não tenha problemas com o passado. Está com problema com o passado? Deixa eu ver. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito é... Não tenho problema com o passado. Então, vamos fazer a nossa projeção para o futuro. Olha que legal. Se você tem um presente, se você está aqui no presente, você está fazendo uma projeção para o futuro, você concorda comigo que aqui você tem um futuro do presente? É um futuro em relação ao presente. É aquela ação que com certeza vai acontecer. Ação certa. É uma ação certa no futuro. Ela vai acontecer. Aí existem aqueles mais supersticiosos e dizem assim, imagina, quem que vai garantir que você vai estar vivo amanhã? Quem que vai garantir, o futuro a Deus pertence? A gramática não vê isso. Ela vai dizer assim, você está usando o futuro do presente? Estou usando o futuro do presente. Então, sem sombra de dúvidas, esta é uma ação que com certeza ela vai acontecer. Então, com certeza, amanhã eu terei a minha nomeação, eu terei a minha vaga, eu terei acesso ao material, eu terei acesso ao curso. Deu para entender? Ação no futuro. Quando nós falamos a respeito do outro futuro, aí ele entra naquele tico. Lembra do tico que eu falei para você deixar em casa? O asterisco, que é aqui, ó. Asterisco e asterisco. Por que você colocou um asterisco? Porque este futuro aqui, ele é um futuro hipotético. É uma ação futura? Sim, é uma ação futura. Porém, esta ação futura, ela depende de um condicional.
Ou seja, ela é uma ação futura hipotética. É hipótese. Aí você pode pensar, mas Silvia, como que pode uma ação hipotética estar na linha do indicativo? Pois é, coisas que a gramática faz com a gente. Você vai entender que o futuro do pretérito é uma ação que pode vir a ser realizada. Como assim? Para que ela seja realizada, ela vai depender de uma condição. Então, veja, você está lá no pretérito, lá no passado, pensa você lá no passado, você fez uma projeção para o futuro, deu para entender? Você fez uma projeção para o futuro, só que quando você chegou aqui no presente, você percebeu que esta ação, ela pode ou não se realizar. Volta para o passado. Olha a ideia, este futuro, ele é um futuro em relação ao pretérito. Mas quando você chega aqui no presente, se ele depende de uma situação condicional para acontecer, você volta para o passado. Então, ele é um futuro em relação ao pretérito, mas ele é um pretérito em relação ao presente, porque ele é hipotético. Talvez, veja, se eu tivesse estudado mais, ó a condição, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado, eu teria sido aprovado. Você foi aprovado? Não, Silvio, só seria aprovado se eu tivesse estudado mais. É essa a ideia do futuro, é essa a ideia, ou a gente fecha aqui, portanto, a nossa linha do tempo. E aqui a gente vai entender que nós vamos, no nosso próximo encontro, agora sim, munidos da informação semântica, fazer a conjugação do verbo. Eu aguardo você. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!